Pra gente conseguir viver bem o presente e olhar pro futuro sem medo, a gente tem que perdoar o nosso passado. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de começar o vídeo, eu vou pedindo pra você deixar o like, se inscrever no canal e vamos pro vídeo de hoje. Eu já tinha percebido isso há um certo tempo. E ontem eu precisei ir no perfil da minha mãe para resgatar uma foto minha lá do passado. E confesso que ao olhar as demais fotos, eu vi que eu tenho um certo problema em olhar para as coisas do passado. É como se eu não conseguisse nem ter uma foto antiga no meu celular. Eu vi que pra gente viver bem o dia de hoje, a gente tem que olhar pro passado e de fato perdoá-lo. Porque não se tem como viver um presente em paz se a gente não está em paz com o nosso passado. Então eu comecei a olhar e vi que tinha alguma coisa estranha, sendo que eu não conseguia olhar para as fotos de 3 anos atrás, ou até mais, e sentir uma coisa boa. Eu sempre sentia coisas ruins, a ponto de eu não consigo usar nenhuma foto de 3 anos atrás hoje. Então eu fui tentar entender o porquê. Então, analisando as coisas, eu vejo que muitas das coisas que eu vivo hoje, que não estão bem hoje, é pelo fato de eu olhar para o meu passado com um certo não importa mais. De fato, o que aconteceu no passado não muda mais o presente, né? Porque já está lá. Só vai mudar o presente se você for remexer, se você for revirar o seu passado, né? Aí sim, pode mudar o seu presente, mas de fato o que está no passado não influencia mais o que você vive hoje. Só vai influenciar se você de fato for escavacar e tirar coisas de lá. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o passado e ver o que ficou lá mal resolvido, sabe? Porque muitas vezes a gente não consegue olhar para o passado e não conseguimos viver bem o presente ou até mesmo pensar no futuro, né? Porque a gente deixou coisas mal resolvidas lá. A gente tem pendências com outras pessoas, a gente deixou mágoas. Tem pessoas que hoje são adultas e têm mágoas de infância. Não conseguiu curar, não buscou ajuda para tentar curar essas mágoas. E sempre que olha para o passado, ela relembra dessas mágoas. E às vezes foram coisas bobas, sabe? Coisas muito pequenas, mas que essa pessoa não tentou curar. Então, ficou várias pendências do passado que não foram curadas e respingam no presente. Então, você não consegue olhar para o seu passado com gratidão e tem um certo problema com o passado que respinga no presente e vai dando medo do futuro. E eu comecei a olhar assim, a gente tem que olhar para o passado e perdoar o que aconteceu lá, sabe? Mas não é aquele perdão de boca para fora, é analisar o que aconteceu lá e ver o que precisa ser sarado. Porque talvez você machucou alguém, mas você acha que foi a pessoa que te machucou. Então, olha para o passado mais claro, devagar, com cuidado, porque muitas vezes aconteceu muita coisa no seu passado que te machucam e você, só de pensar em olhar para lá, você se assusta, você se desespera, te causa ansiedade. Mas sim, gente, é preciso que a gente olhe para o nosso passado para que a gente consiga viver um presente bem. Eu percebi isso a ponto de eu não consigo olhar ou usar em qualquer lugar fotos de 3 anos atrás. Pode me perguntar, Jéssica, mas 3 anos atrás aconteceu alguma coisa? Não. É só pelo simples fato de 3 anos atrás ser passado. Na verdade, a gente sabe que ontem já foi passado, né? Mas, mais ou menos, foto de 3 anos atrás eu já não consigo olhar. Se brincar de 2 anos atrás.
eu não sei porquê. Então eu fui tentar entender o porquê eu não conseguia olhar essas fotos. E eu vi que é porque tem alguma coisa, né? Tem respingos de ressentimentos ou de alguma coisa que ficou no passado que eu não tentei curar em mim, que estão respingando no meu presente e consequentemente respinga no meu futuro, acaba me dando medo. Então eu vi que os meus medos de olhar para o futuro é por não ter lidado bem com o passado. Então a gente tem que olhar para o passado com calma e se preciso for buscar ajuda para que consigamos reconciliarmos com o nosso passado, sabe? Como eu falei, de fato, as coisas que aconteceram lá não vão mudar, mas se ficaram algumas mágoas, imagina só, se algumas mágoas, se alguns ressentimentos, se alguma coisa mal resolvida ficou lá, é lógico que isso vai mudar para melhor a nossa qualidade de vida, o nosso presente. Isso vai mudar, porque se a gente perdoa algo que aconteceu, a gente vive mais leve, porque a gente sabe que o que a gente sente só machuca nós mesmos. Então, às vezes não adianta viver remoendo aquela coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Gente, talvez a pessoa até já se foi, né? Mas você ainda continua remoendo. E aquilo só tá machucando você, só tá impedindo a graça de Deus de entrar dentro de você, porque seu coração só tem lugar para ressentimento, para coisas ruins, coisas negativas. Então, eu olhei pra mim e falei, poxa, eu quero fazer as pazes com o meu passado. Eu quero olhar pra ele sem essa coisa de, poxa, eu não quero as fotos do passado. Mas por que não? Aquela ali sou eu. Ok, pode ser que um pouco mais magra. Sim, muito mais magra. Talvez um pouco mais ferida. Mas aquela sou eu. Eu tenho que assumir que aquela ali sou eu. Aquela é a minha história, independente do que tenha acontecido. É a minha história. Às vezes a gente tem vergonha pelo fato da história que a gente viveu. Então a gente tenta anular o passado para viver o presente, só que a gente não consegue viver esse presente bem porque a gente não perdoou o nosso passado, a gente não se perdoou. Muitas vezes por um erro que cometeu, por uma coisa que fez. Então, para viver bem, eu comecei a analisar ontem e entendi que para mim conseguir viver bem o meu presente e olhar para o futuro com tranquilidade, sem sentir medo, sem sentir desespero, eu tenho sim que fazer as pazes com o meu passado. Eu tenho que olhar para ele e entender o que me causa tanta angústia, tanto medo, para mim não conseguir olhar para ele do jeito que eu deveria olhar, apenas com gratidão. O que aconteceu de ruim eu tentei melhorar. Então, analisando isso, eu fiquei tentando entender o problema, sabe? Qual o problema de eu não conseguir olhar para essas fotos? Por que essas fotos me causam essa sensação? Eu comecei a ver que era porque elas traziam um peso de passado. E eu falava que não conseguia lidar bem com o futuro, mas a verdade é que eu não consigo lidar bem com o futuro porque eu não consigo lidar bem com o passado. Então o problema não está no futuro, e sim no meu passado. Eu tenho que voltar pro passado, olhar para ele e olhar o que aconteceu ali e me perdoar verdadeiramente para que eu possa viver em paz no dia de hoje e que eu possa olhar para as coisas, para os planos do futuro sem medo nenhum, olhar para as coisas que vão acontecer totalmente entregue a Deus e confiando na misericórdia dele. Mas isso só será possível se você olhar para o seu passado, tiver coragem de olhar para o seu passado e perdoá-lo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo bem rápido, mas espero que você tenha gostado. Analisa bem a tua vida e vê se você de fato precisa olhar para o seu passado e perdoar alguma coisa. Se preciso for, abre o coração, entrega e se derrama na misericórdia de Deus. Deus abençoe.